Olá, meus amigos que me acompanham para essa aula de Direito Constitucional. Nós temos como tema de hoje a teoria dos poderes implícitos e como segundo tema a hermenêutica constitucional. Dando continuidade, na verdade, à hermenêutica, nós estamos vendo então a hermenêutica constitucional e hoje nós veremos a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição e a sua contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Então vamos lá, a teoria dos poderes implícitos, nós temos aí definido pela doutrina. Uma das definições que nós temos aqui, inclusive pelo próprio ministro do STF, nós temos aí uma decisão de um mandado de segurança de 2007, que vai trazer que a teoria dos poderes implícitos seria, quando ela estabelece, então, a outorga de competência expressa para determinado órgão estatal, importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Então, o que isso quer dizer? Quando é outorgado competência a um determinado órgão estatal, isso se dá, então, de uma forma nesse momento, um deferimento implícito para esse mesmo órgão que ele possa utilizar de todos os meios que são necessários para que ele possa realizar os fins, os objetivos que devem ser, então, alcançados. Diante dessa definição, essa teoria, ela diz que isso tudo deve ser pautado sempre pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então nós temos alguns julgados aqui no Brasil que abordam então essa teoria aí dos poderes implícitos, alguns poderes então que não estão de forma explícitas, não são evidentes, mas então estão de forma implícita dentro aí dessa teoria. Esses poderes estariam então, quando é concedido então a algum órgão estatal algum poder, alguma atribuição, os meios necessários para realizá-lo estão embutidos ali naquela competência então que lhe foi dada. Então seriam então os poderes que estão implícitos. E aí nós temos alguns casos aí que foram apresentados então e que foram discutidos essa teoria. Nós temos então na segunda turma do STF, quando analisou a temática sobre os poderes investigatórios do Ministério Público. E aí entendeu que a denúncia ela pode ser fundamentada em peças de informação obtida pelo próprio parquê. Ou seja, não há necessidade em uma investigação, em uma denúncia, que ela tenha necessariamente um inquérito policial. Tá? Então nós tivemos isso aí em 2008, tivemos outros julgados também a respeito disso, mas aí houve então essa aplicação dessa teoria dizendo que de forma implícita havia sido concedido então esse poder ao Ministério Público de apresentar denúncia então sem necessidade do inquérito policial. E aí depois o STF também vai dizer que em outro momento tem lá a situação prescrevendo que não tornam a investigação criminal, baseado ali no artigo 5º da Constituição, inciso 54, 55, 129.3, 129.8, 144, parágrafo 1º. Então, diz que não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes da investigação do Ministério Público. Então, baseado então nesses artigos de lei, vai se determinar então que a atividade, a investigação criminal, ela não é exclusiva da polícia, tá? Não afasta então os poderes do Ministério, os poderes de investigação do Ministério Público. Então é um dos exemplos onde foi se utilizado então aí a teoria, abordada a teoria dos poderes implícitos. Então, volto a repetir. Quando alguma competência é outorgada a um órgão estatal, consequentemente é deferido, então é dado, é entregue a esse mesmo órgão esse poder para que ele realize então todas as atribuições a que se lhe destina, aquele que seria o seu objetivo. Então, no caso do Ministério Público, ele teria competência, então teria poder para realizar investigações. E assim em outras situações também, tá? Temos alguns outros julgados e esse serve como exemplo aí para a gente poder compreender melhor. Depois nós temos aí a hermenêutica constitucional, que vai tratar então da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Antes de falar de sociedade aberta, vamos ver então o que seria a sociedade fechada,
quem seriam os intérpretes da Constituição de uma maneira fechada. Atualmente nós temos então que os intérpretes jurídicos normalmente são vinculados às instituições e temos aí um elemento fechado, ou seja, um número já apresentado ali como que seriam os possíveis intérpretes da Constituição. Hoje o guardião então da Constituição no sistema brasileiro, nós temos aí o STF. Já a ideia de sociedade aberta, ela vai um pouco ao contrário do que é a sociedade fechada. Ela tem uma interpretação então mais ampla. O ministro Gilmar Mendes ele vai dizer que não existe norma jurídica senão norma jurídica interpretada. E aí, diante disso, baseado nos estudos de Haberle, esse Haberle ele vai apresentar uma ideia que se supera então a interpretação de uma sociedade fechada. Então não pode ficar simplesmente na mão de juízes essa interpretação, principalmente a interpretação constitucional. Porque uma ideia de sociedade aberta, então, que é apresentada por ele, ela diz respeito a uma interpretação pluralista, uma interpretação democrática, com a participação da sociedade. E aí, então, ao afirmar que essa interpretação não deve mais ficar confinada dentro de uma sociedade fechada, na mão de poucos, essa interpretação não pode ficar, então, simplesmente disponível aos órgãos estatais. Então, a ideia dessa sociedade aberta, ela vem trazer, então, essa possibilidade de revisão de uma Constituição, de interpretação da Constituição, por aqueles que, na verdade, são os detentores do poder, que seria, então, o povo, a própria sociedade. E aí, ou seja, que são os seus destinatários finais, né, os destinatários finais da norma jurídica. E aí, isso pode se dar por meio de cidadãos, por meio de grupos, também de órgãos estatais, pelo sistema público, pela opinião pública, mas, ou seja, um conjunto de fatores, de forças aí produtivas, forças de interpretação produtiva num sistema mais complexo e aberto, no sentido lato, né, bem amplo, que possa realmente haver a participação de mais pessoas, de mais órgãos aí na interpretação, então, como intérprete da Constituição, participando então de todo o sistema aí de jurisdição constitucional. Então, nesse sentido, a ideia é que quanto mais amplo for, mais pluralista, mais for então a interpretação, mais aberto esses critérios de interpretação, mais a sociedade tem possibilidade e consequentemente, as próprias normas acabam atingindo uma efetividade maior, segundo a doutrina vai dizer aqueles que defendem essa ideia de uma interpretação aberta, tá? Sociedade daí aberta de interpretação. Então, nesse sentido, no direito brasileiro, nós temos alguns exemplos disso. Alguns poucos exemplos, mas temos essa participação aí mais democrática, mais pluralista, a participação de órgãos representativos da sociedade. Nós temos aí em relação ao STF, nós temos quando se dá a figura do amicus curiae, que é aquele convidado ali que vai debater, que vai participar, alguém que é de fora da corte, que não pertence ali à magistratura e vai dar a sua opinião, o seu parecer diante de algum debate que envolve alguns temas, às vezes, de grande interesse, de grande relevância para a sociedade. Nós temos também as audiências públicas, que algumas vezes são realizadas para debater também temas relevantes, serve as audiências públicas como um instrumento, então, onde é pluralizado, onde há pluralização de debate, principalmente nos temas constitucionais aí que são de grande importância, que há necessidade aí de um debate, há necessidade da participação, de ouvir aí alguns ramos da sociedade, para que possa-se, então, através desses debates, chegarem a uma interpretação mais adequada, principalmente no que se refere às normas constitucionais, diante de temas que são de grande relevância para a sociedade. Então, são alguns dos exemplos que nós temos aí de sociedade aí, que seria de interpretação de uma sociedade aberta, onde haveria-se, então, uma participação aí maior do sistema público, também da opinião pública, mas também de outros grupos, de outras pessoas, de outros órgãos que possam aí colaborar, não somente do judiciário em si, mas a toda a sociedade participando aí da interpretação constitucional. Então essa é a ideia, a diferença então de uma sociedade fechada, onde alguns intérpretes jurídicos estão lá numerados, vinculados aos órgãos estatais apenas, e a diferença da sociedade aberta de interpretação. E em relação então ao princípio
a teoria dos poderes implícitos, aliás, seria essa ideia, então, onde, quando é atribuído, então, onde é dado competência a algum órgão estatal, consequentemente, ele tem, então, poder, ele tem poder implícito dentro da sua atribuição ali, para poder realizar, para poder atingir o seu objetivo. Seria esse, então, de forma simples e objetiva, os nossos temas aí trabalhados hoje. Na próxima aula, então, nós continuaremos e aí veremos a estrutura da Constituição, como que ela está, então, estruturada.